Olá, meu nome é Maria Luísa, tenho 30 anos. Eu sou Moisés, tenho 33. Esse ano a gente decidiu engravidar. Dia 1º de abril, ainda fiz uma brincadeira com minha mãe, que minha menstruação estava atrasada, né? E na sexta-feira a gente fez o teste e deu positivo. Sim. E na mesma hora, né, eu chutei que seria uma menina. E depois os exames vieram a corroborar que seria realmente a tão esperada Maria Eduarda, né, que nós já estamos hoje de 32 semanas. A gente fez o primeiro ultrassom, que pela idade gestacional da Dum seria 8 semanas, mas na realidade deu que era, só um minutinho, deu que era 5 semanas e 5 dias no primeiro ultrassom, e que tava lá o saquinho gestacional, a implantação tópica, o embriãozinho tava lá, tudo bonitinho. Ok, não conseguimos ouvir o coração, porque era muito recente, né, o ultrassom. Então a médica pediu para daqui a 15 dias a gente repetisse o ultrassom. O primeiro ultrassom foi no dia 18/4. E o segundo foi no dia 9/5, né? Novamente tudo ok, tudo certinho, né? Nosso bebê estava lá, estava crescendo normalmente. Nesse dia a gente já conseguiu ouvir o coraçãozinho, já tinha dado 174 batimentos por minuto e ela estava se desenvolvendo bem. Estava tudo correndo na mais normal tranquilidade. Daí marcamos a primeira consulta com a doutora Karine. Ela nos passou para fazer a translucência nucal. A gente marcou, fizemos a primeira translucência nucal no dia 8/6, no hospital da Unimed. Deu tudo ok, nenhuma alteração. Tudo certinho, porém a gente não gostou muito do médico. Então nós repetimos a translucência nucal em outro laboratório, né, por conta própria, com outra médica, né, que ela inclusive aproveitou e fez, no caso, né, toda a avaliação do primeiro trimestre, né, ela fez, na verdade, o que eles chamam de morfológico do primeiro trimestre, né. Que a médica não tinha solicitado, mas mesmo assim ela fez por conta própria. Isso, e então o que acontece? Tudo ok. Nenhuma alteração. Nenhuma alteração, a bebê crescendo, ossinho nasal presente, né, medida da translucência nucal tudo ok, tudo certinho. Vamos então agora Bebezinho mais gorda do que o normal, ela já tava obesinha, a gente brincava ainda com 76 gramas. Tava com 76 gramas na época, que é acima. Normalmente o bebê nessa idade gestacional, né, que aqui ela identificou como sendo 13 semanas e 3 dias, ela estava... No dia 12/6 de 2017. Ela identificou aqui, no caso, ela estaria com 76 gramas, que seria ali uns 20 gramas a mais do que o peso tradicional para um bebê desse tamanho, né? Então, a nossa médica avaliou, falou, não, tudo ok, tudo normal, e nesse período a gente trocou de médica. Porque a gente não estava gostando muito do acompanhamento dessa médica que estava fazendo pra gente. Exatamente, até porque era uma bagunça, né? Você marcava na Unimed e desmarcaram uma consulta no dia da consulta, simplesmente, olha, ela não vai atender. Tá, mas é um pré-natal, gente, a gente precisa que seja... Pré-natal não precisa ser mensalmente? Ah, sim. Então, como é que vocês vão desmarcar e marcar só para mês que vem? Daí a gente conseguiu pro mesmo mês, mas nisso a gente já conseguiu uma outra médica que nos acompanharia, que é a nossa obstetra hoje. E então ela fez o acompanhamento, né, ela fez toda a parte, né, possível, né, e solicitou então o morfológico do segundo trimestre, né, que foi executado no dia 15/8, inclusive meu aniversário, né, eu ganhei um presente de aniversário, que foi ouvir novamente o batimento do coraçãozinho da minha filha, né, em que começou a dar algumas alteraçõezinhas, mas nada referente ao bebê em si, digamos assim. Só tinha uma restriçãozinha pequena de crescimento. Só que daí começou a dar problemas comigo. Exatamente. Líquido amniótico aumentado,
as artérias estavam resistentes, que poderia ser, pediu para acompanhar, que poderia ser questão de pré-eclâmpsia, né? E teve também alguns achadinhos no bebê, que foi um cistozinho no cérebro, mas a médica que fez o ultrassom, ela foi bem, como é que eu posso dizer? Ela nos explicou e disse que esse cistozinho que ela encontrou no cérebro poderia ser por causa da idade gestacional e que até a 26ª semana esse cisto sumiria, né? E que ela queria acompanhar com 26 semanas num próximo ultrassom para ver se realmente tinha saído ou não esse cisto. E deu também, que mais? Nada. Não deu mais nada, foi só isso. O maior problema foi A realmente a vesícula biliar que não foi visualizada, mas que também ela falou que poderia ser questão do exame, da posição da bebê e tudo mais, né? Mas o maior problema realmente estava começando a aparecer com relação ao líquido amniótico, que estava bem aumentado, já estava no limite superior da normalidade, né? E a presença do cisto plexo-corioide, que foi o que aconteceu, né, no cérebrozinho, né? Mas o pior mesmo estava começando a aparecer, era referente às artérias, né? Que ela pediu para acompanhar com 26 semanas. Porém, a nossa médica falou, não é necessário, não vamos fazer esse de 26 semanas. Com AS, com vitaminas e vamos tocar para frente. E eu já vou passar para vocês aqui, ela nos falou, as guias para fazer os próximos exames, né? Que daí seria o de 30 semanas, né? Depois com 35 semanas, né? E depois ela avaliaria novamente por conta de que precisa ser avaliado, né? Como a gente fazia uma consulta mensal, né? É um pré-natal, ela só nos passou para a gente poder marcar antecipado esses exames. Né? Então fizemos uma ecocardiografia fetal. Antes de 30 semanas, ela pediu com 28 semanas para a gente fazer uma ecocardiofetal. Isso, que não apresentou nada. Foi totalmente normal, o médico falou que estava tudo muito bem, muito bem. A bebê tinha um coraçãozinho fantástico, que não tinha nada para se preocupar no coração. Só que, claro, eles se resguardam ali embaixo da conclusão que pode ter uns probleminhas que não são identificados, não são relatados na conclusão por ser pequenos demais, né? E, inclusive, uma possibilidade de CIV. Ok, até então a gente não sabia, nem se ligou para aquilo dali. Sim, e a CIV, né, só explicando, a CIV na verdade não passa de um soprinho, o famoso sopro, né, no coração. Ok, chegamos na 30ª semana e fomos fazer então o exame, né, o ultrassom, né, com um dos médicos, né, mais conceituados da nossa região, né, e aí veio a nossa surpresa. Aí é que a nossa vida mudou. Já na ultrassom, ele já não foi muito simpático com a gente, mas essa questão não vem ao caso. O caso vem que ele estava com uma outra médica junto com ele e ele não olhava pra gente, ele não explicava nada pra gente e a gente só pegou algumas falas dele para outra médica. Cabeça de formato interessante. Ok, pra gente não fazia a menor ideia do que seria aquilo dali, esse formato interessante. O bebê é muito bochechudo, mas é muito bochechudo. Que mais que ele falou? Cabecinha em formato de limão. Daí eu fui questionando a questão da vesícula biliar, se estava lá, né? Daí ele disse, não, a vesícula biliar tá aqui, não te preocupa. Daí questionei também referente ao cistozinho no cérebro. Não, tá? Não tem mais nada. Ok. Então, assim, todos os problemas que a gente tinha antes, né, visualizado antes, eles não estavam mais presentes. O único que continuava presente, os dois únicos, seria o líquido amniótico aumentado, que eu perguntei para ele, e que ele falou que sim, o líquido amniótico está bem aumentado. Só de passar, na primeira passada do ultrassom, já se percebe esse líquido aumentado. Isso. E o segundo problema seria realmente com a questão das artérias, né? Novamente, as artérias estavam resistentes, né? A artéria uterina direita e esquerda estavam resistentes com incisura, né?
A cerebral média do bebê estava normal. Na verdade, essa cerebral média do bebê, ela sempre deu normal, em todos os exames, né? O problema realmente começou a aparecer, foi na umbilical, que estava resistente, e nas duas, né, uterinas, direita e esquerda, que também estavam resistentes e com incisura. Porém, Quando eu fui pegar o resultado, na quarta-feira que a gente fez esse exame, fizemos na no dia segunda. 2 de outubro, agora nesse mês ainda, e na quarta eu fui buscar, dia 4. Isso. Quando eu peguei o laudo, eu me apavorei, porque eu comecei a ler e comecei a ficar assustadíssima. Vou ler para vocês e depois eu vou mostrar o laudo certinho para vocês, tá? Então começou assim: morfologia fetal, polo cefálico, ecoestrutura normal, com formato em limão, fossa posterior aumentada, medindo 1,3 centímetros, face e perfil de aspecto alterado, coluna vertebral normal nos 3 planos analisados, tórax, coração comportando 4 cavidades, assimétricas, com aumento de câmaras direita, associada à comunicação interventricular membranosa. Esse aqui é o famoso CIV, né? Medindo meio centímetro. Cruzamento dos vasos de base normal. Ecogenicidade pulmonar normal. Abdômen, parede abdominal anterior íntegra, estômago tópico de aspecto normal, fígado de aspecto habitual com textura homogênea, vesícula biliar tópica e normal, rins tópicos, alças intestinais sem alterações, bexiga tópica, membros, formas e comprimentos normais, ausência de derrames serosos e edema, cordão umbilical com 3 vasos de aspecto normal. Aí tem os problemas com as artérias, né? E aí a gente vai chegar aqui na conclusão. O que aqui na conclusão então é que realmente a gente tem o BAC, né? O principal, que vem as conclusões: a gestação de feto único, vivo, de apresentação pélvica e com dorso à esquerda. Biometria fetal compatível com 28 semanas e 5 dias, que daí já tinha, né, a questão da restrição de crescimento que ele relata. Relações biométricas indicam restrição simétrica do crescimento fetal. Morfologia feto-anexial alterada, fossa posterior aumentada e defeito do septo interventricular, o CIV, o soprinho, né? E agora realmente vem a parte mais assustadora para nós. Marcadores cromossômicos fetais. Feto de alto risco para cromossomopatias, principalmente a T18. Realizar estudo cromossômico e ecocardiografia complementar. Doppler velocimetria das artérias uterinas e umbilicais existentes. Doppler da artéria cerebral média normal, né? Então aqui o exame aqui para vocês, né? Para vocês verem aqui que a médica até fez algumas marcações e tudo mais, né? Então esse aqui foi o nosso laudo, né? E aí, como vocês sabem, a gente não conhece, a gente não é médico, a gente não sabe do que estava se tratando, né? Claro, quando que se falou uma cromossopatia, uma síndrome, eu já comecei a chorar. Liguei para ele desesperada: olha, deu alterado o exame da bebê, apareceu síndrome, problema de cromossopatia T18. Ele assim: tá, mas o que que é? Eu disse: não sei, não fui procurar, mas se é uma síndrome, com certeza não é algo fácil. Daí ele disse: não vai ser nada, nossa bebê não tem nada. E eu fui lá e, como ele disse isso, não tem nada, eu fui lá e desliguei na cara dele, de raiva, né? Porque a mãe sempre é mais explosiva, todo mundo sabe disso. Ok, daí eu fui pro escritório e comecei a pesquisar o que era isso. E do outro lado eu também comecei a pesquisar também, né, para verificar do que se tratava a T18, que a gente até conhece a síndrome de Down, né, que a gente foi aprender que é o T21, né, que é o cromossomo 21 que dá alteração nele, né. Agora, trissomia do T18, no caso, né, trissomia 18, a gente nunca ouviu falar, a gente nunca tinha, né, saberia o que se tratava disso, né. E aí veio a nossa surpresa. Que é a síndrome de Edwards. Uma síndrome que todos dizem que é incompatível com a vida. Tem alguns sites que dizem que é a síndrome do amor, né? Então, várias coisas, que tem alguns relatos de bebês que conseguem sobreviver, tem casos raros de que adolescente, né? Adolescentes e adultos, né, são
poucos casos, a gente foi procurar já em tudo, a gente já leu até artigos científicos, né, TCCs, conclusões de curso e tudo mais. E Só que a maioria dos relatos são que ou o bebê morre já, dentro, no útero. A mais porcentagem que tem é de bebês que falecem até a gestação não continua, até a 14ª semana de gestação. Eles não evoluem. E os que vão evoluindo, geralmente morrem no ventre da mãe conforme a gestação evolui. E outros sobrevivem à gestação, nascem, morrem depois de uma semana, ou morrem depois de um mês, e é muito raro os que sobrevivem. São menos de 5% dos bebês que sobrevivem. Ok, nisso a gente passou uma noite sem dormir. A gente mandou mensagem para a médica, daí a médica respondeu, realmente o caso de vocês é diferente. E daí eu mandei que no outro dia eu passaria no consultório dela pra gente conversar e mostrar o laudo para ela ao vivo. E nisso, no outro dia a gente foi, né, já não tínhamos dormido naquele dia, e fomos lá. Até a secretária dela achou que ela não fosse nos atender, e pela surpresa até da secretária, nós fomos os primeiros a serem atendidos, né? E ela, né, ela nos falou pelo WhatsApp no dia anterior que ela conversaria com o médico que fez a ultrassonografia, né, até para tirar algumas dúvidas. O próprio médico falou, né, na hora que a gente estava saindo do exame também, que qualquer dúvida a nossa doutora deveria entrar em contato com ele, que ele também entraria em contato com ela, né, para explicar o caso. Só que então, até então a gente não estava sabendo de nada, né, como ele não comentou nada conosco, né, ele não nos falou, olha pessoal, vocês têm um problema sério aqui. Ele não falou em momento algum. Né? Também não vamos colocar a culpa inteiramente nele. Ele viu o problema e relatou. Né? O problema foi como foi relatado, né? Que eu acho que foi um pouquinho complicado para nós que somos os pais. Né? Os médicos eles lidam com isso, acho que quase diariamente ou semanalmente, enfim. Né? Para eles são normal. É normal Né? acontecer algum problema. Né? A gente também agora foi pesquisar, então assim. Cromossomopatias não é uma coisa tão rara de acontecer, né? Normalmente as chances começam aí de 1 para 100 mil, né? E conforme passa-se a idade da mãe, idade gestacional, né? Só que geralmente o que a gente estava lendo, essa síndrome ela dá para mulheres acima de 35 anos. Sim, então assim, a gente no caso nós não estaríamos num grupo de risco, vamos colocar assim, né? E outra coisa também que todo mundo fala na literatura médica é que a translucência nucal para esse tipo de caso já daria alterada. Né? Então, lá na 14ª semana, já teria uma alteração na bebê. Né? E a gente não foi pego, a gente fez duas, a gente não fez uma só, nós fizemos duas. Né? E passou-se também no próximo exame de 23 semanas que a gente fez, também não foi pego, O tudo osso nasal estava normal. em tamanho Tudo normal. normal, as mãozinhas todas muito bem formadas, os pés bem formados, tudo mais. Só que ali começou essa questão da restrição de crescimento, né? E com 30 semanas ela já estava severa, né? Que ela continua até hoje severa, né? E na consulta, a nossa médica veio, né? E a gente achou que a gente ia ter uma posição diferente dela na questão de nos falar o problema. A gente achou que ela poderia vir dizer, não é isso, calma, vamos pesquisar mais um pouco. Mas ela veio e já disse pra gente que a nossa bebê tinha síndrome de Edwards, né? Porque ela havia Ela conversado havia com o conversado com o médico. médico e que a gente tinha que confirmar com o exame cromossômico que sai R$ 3.000. Hoje, como a gente já tem os gastos, né, dos remédios que eu tô tomando, que eu comecei a tomar e coisa e tal, a gente não tem Plano essa. de saúde, né? Então, também fizemos alguns exames particulares, fomos procurar, né? A A gente gente foi procurou procurar outras outras opiniões, opiniões.
particulares e que a gente acabou tendo bastante gastos, então a gente não teria esse dinheiro para fazer esse exame de cromossopatia. E eles também não parcelam, então não há possibilidade de se parcelar no cartão de crédito, né? Não há possibilidade, simplesmente é R$ 3.000, você tem, você faz, você não tem, você não faz. Daí, na continuação da consulta, a médica disse que, se a possibilidade, se der um positivo, a gente tira a bebê de vocês com 34 semanas, porque daí vocês não fazem o enxoval. Porque a bebê de vocês é incompatível com a vida. A síndrome T18, ela tem na literatura, né? Tem-se na literatura como incompatibilidade com a vida. Então, a bebê, né, normalmente, as que nascem, né, os bebês que nascem, né, se passarem de 24 horas já são considerados quase campeões, digamos assim, vitoriosos. Né? Porque geralmente o que acontece? Nasce e dá uma uma parada cardiorrespiratória, né? Porque o que eles dizem que tem esse líquido aumentado que eu tô desde a 20ª semana, começou a apresentar, que é a deglutição do bebê não tá funcionando direito, que tá dando problema, e que daí o bebê, a hora que nascer, o pulmãozinho não vai funcionar, então vai dar a parada cardiorrespiratória. Junto com os outros problemas, que daí a gente foi fazer os outros ultrassons, que a gente acabou gastando mais dinheiro, questão de que a gente tem alguns que a gente não conseguiu fazer pelo plano de saúde, né, que deu que ela tá com um probleminha no rim, no ureter, que tá aumentado, qual outro problema que tem também? A gente detectou realmente que o CIV Que existe. do CIV, Né? que a gente fez uma outra Fizemos uma ecocardio fetal. ecocardio, né? E o médico não está convencido, né? Ele nos falou que ele não está convencido ainda que tenha, porque é muito pequena. Mas como tem a probabilidade da síndrome, ele teve que relatar por esse fato de ter a parada cardiorrespiratória, né? E teve outros probleminhas também que a gente encontrou. Então, a gente precisaria estar fazendo esse exame de cromossopatia para tentar ver se a gente tem um negativo, porque a nossa esperança hoje é que tem um negativo. Hoje a gente não tá chorando, a gente já chorou demais. Já estamos mais, digamos assim, já estamos mais calmos quanto a falar sobre o assunto, né? Porque realmente nos primeiros dias foi bastante complicado, a gente mal conversava sobre o assunto porque era começar a falar no assunto e já corria uma lágrima, ou, né, a cara se fechava e tudo mais, então... Uma semana inteira sem dormir, e agora a Não, gente tá mais agora, tranquilos. a gente teve aí os outros exames também, então a gente conversou com outros médicos, né? Nenhum excluiu a possibilidade Da síndrome. da trissomia, né? Porém, eles foram um pouco mais cautelosos quanto ao diagnóstico, né? Nos colocaram assim que a bebê tem a possibilidade, né? Os achados, apesar de serem pequenos, né? Porque o que começou sendo achados grandes, nos outros exames eles foram, não, mas não é tão grande assim. Não sei se foi para amenizar um pouco a nossa dor, ou se realmente não é. Como a gente não entende, a gente fica na mão dos médicos, como em qualquer outra profissão. A gente entrega para a pessoa responsável por aquilo. Então, a gente está fazendo esse vídeo para ver se a gente consegue uma ajuda, né, nessa questão dos gastos que nós Estamos tendo com os exames, né? com E com exames plano de saúde também. e até com esses exames de R$ 3.000 que a gente precisa para ter essa resposta, Para nos tirar esse peso, né? essa agonia. Ou Hoje eu tô com 32 semanas, né? Faltam aí praticamente 8 semanas para as 40, mas como tem a probabilidade dessa síndrome e eu tô com um problema nas artérias, com 37 semanas a gente já vai fazer o parto cesáreo, né, a cesariana, que vai ser no dia 22 de novembro. 22 ou 23 de novembro. A gente vai marcar direitinho ainda, né? Mas, em princípio, a gestação não vai chegar até o fim, né? Não vamos levar ela até as 40 semanas, né? Como é o normal, né? Os bebês normais, né? Sem problema algum, seria levado, né?
Claro que às vezes eles se antecipam, né? Até porque, como a bebê tá pequenininha demais e magrinha demais, porque hoje ela só tá com 1,136 kg. Para a idade gestacional, era para ela estar já com 1,800, quase 2 quilos. Então, ela tá muito abaixo do peso e o tamanhinho dela também tá abaixo. Ela tá com 39 centímetros. Já era para ela estar com 43, acima disso. Então, como ela tá com essa restrição grande, para ela sair com 37 semanas é melhor do que aguentar até o final e ela não tá conseguindo crescer e evoluir por causa do cordão, da artéria umbilical, que tá em certos pontos em diástole zero, né? Eu não sabia o que era isso, daí eu perguntei na última consulta, né? A diástole zero é quando o cordão, a placenta não passa mais nutriente para o bebê, né? Então, como tem certos pontos que está em diástole zero, isso está prejudicando também o crescimento dela. E então a bebê pode nascer, na verdade, a gente vai marcar para Para dia 37 22. semanas, né? Porém, a bebê, a gente tem agora Doppler semanais, né? Ultrassons semanais para acompanhar. E tem médicos que não fazem E tem, pelo plano. a gente vai ter que pagar alguns, a gente já está vendo essa questão desses gastos, né? Porque caso chegue a diástole zero no cordão como um todo, a gente vai ter que levar diretamente para a maternidade para ter a bebê, né? Eu não tenho o que fazer. Nascer ou nascer. Com diástole zero não tem o que fazer. Então a gente precisa realmente, a gente gostaria muito de fazer esse exame, né? Infelizmente a gente não tem condições hoje de arcar com esse custo, né? Então a gente está pedindo, né? Se as pessoas puderem nos ajudar com qualquer quantia, não tem uma quantia exata, não precisa, né? A gente está precisando de ajuda. Esse é o ponto que a gente quer colocar, né? A gente acredita também que existam outras pessoas na mesma situação, né? Porque, como a gente conversou, a gente já viu aqui em todos os lugares, ninguém parcela, ninguém abaixa o preço, né? Então, assim, você não tem o que fazer. Ou você tem o dinheiro ou você não faz o exame, né? E normalmente é em dinheiro, né? E se for no cartão, é uma vez no cartão. Então, não há possibilidade nenhuma. Não tem o que se fazer. Então, a nossa história até o momento é essa, né? A gente tem já um ultrassom marcado para essa semana, né? A gente está gravando hoje no dia 24/10. A gente tem um ultrassom agora dia 26/10 para acompanhar a questão das artérias, né? Da Luísa, para ver como é que tá e tudo mais. Torcemos para que esteja tudo ok, Para que ela né? aguente o máximo possível, para, como a última médica falou mesmo, para não entregar um bebê de 1 quilo para o pediatra e conseguir entregar um bebê com pelo menos 2 quilos, para que seja melhor a evolução dela, se caso ela tenha essa síndrome, né? E é o melhor tratamento possível, porque se ela precisar de cirurgia, alguma coisa assim, a bebê ser um pouco mais forte. Então, pessoal, é isso, né? A gente agradece pelo tempo de vocês. Desculpa a demora do A vídeo. gente se estendeu um pouquinho, são duas pessoas que quase não gostam de falar, né? Mas é que eu acho que a nossa história também precisava ser melhor explicada, né? A gente não pode só fazer um videozinho mostrando o último exame, né? A Acho gente que tem que tinha, relatar desde o início todos os acontecimentos, né? então, assim, a gente hoje está, né, orando, a gente tem bastante gente orando por nós, né? Graças a Deus é muito amada essa pequena que tá aqui dentro. E a gente está torcendo muito para que isso tudo não passe de um pesadelo que a gente está vivendo, né, nessas últimas semanas. E que a gente possa voltar e fazer um vídeo dizendo que, olha, os médicos erraram, a bebê não tem nada disso. Quando vier um laudo para vocês igual a esse, tentem investigar mais a fundo, porque não é bem assim. E que é Deus acima de todas as coisas. É só isso que eu posso dizer. E é isso muito que eu quero poder vir dizer aqui depois que a minha filha nascer e conseguir superar tudo isso
se ela não tiver essa síndrome, que foi apenas alguns achados, alguns problemas que uma bebê pode vir a ter e que nem, não é por isso que vai se interromper uma gestação em que a mãe já ama, a bebê tá super esperada pela família inteira por ser a primeirinha da família, por tudo, não só pela família, mas como os conhecidos. Os amigos, né? Todos, ela está sendo muito esperada, né? E a gente pretende, né, claro, gravar um vídeo também posterior, né? Para, enfim, postar, né, contar o que houve, o que aconteceu, né? A gente espera sempre pelo melhor, né? Mas se acontecer também, né, o pior a gente também conta para vocês o que houve, né? Mas estamos aí firmes e fortes, né, para que seja o melhor, né? Para que ela esteja aqui. No próximo vídeo ela esteja presente aqui conosco, né? Dando tchauzinho para vocês também. Ou só chorando mesmo, Ou só chorando, não tem reclamando, problema. né? Esse tipo de coisa. A gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado em tê-la, né, em casa, nos nossos braços aqui e incômodo algum, né? Na verdade, nós optamos por isso, né? Ela foi planejada, né? Muito planejada, muito bem-vinda e a gente quer mais é que ela esteja aqui, que nos acorde de madrugada, não nos deixe Chore dormir bastante, queira e bastante o colinho da mamãe, do papai também. não estamos preocupados com isso. O amor não falta, né? A gente só precisa A agora gente só quer a nossa Duda, a nossa Maria Eduarda com a gente. que ela fique bem. Embaixo a gente vai colocar um número da conta, se alguém puder ajudar, pra gente conseguir fazer esses exames que a gente precisa. E aguentar até o final da gestação com medicamento, injeções, né, vitaminas e tudo mais que a gente está gastando. Obrigado. Obrigado por nos escutarem, pessoal, né? Se vocês puderem compartilhar o vídeo, a gente agradece também, né? Para que a gente possa alcançar o maior número possível de pessoas, né? E até, quem sabe, incentivar os pais, né? Ou as pessoas realmente que tenham algum outro tipo de problema, né? A fazerem vídeos contando as suas histórias, expondo as suas histórias, né? E quem sabe encontrar pessoas boas no Brasil, enfim, no mundo. A gente sabe que existem pessoas boas ainda, né? E que estejam aí para nos ajudar, né? Para ajudar a todos, né? Encontrar mais relatos também de pessoas que tiveram esse mesmo diagnóstico, que hoje é bem difícil tu encontrar, tu ter um respaldo de outras mães que tenham esse diagnóstico, que tiveram esse diagnóstico, e como foi, como é que eu posso dizer, o desenrolar da história de cada uma, para poder estar dando um suporte emocional para as outras mães que estão passando por isso e que não sabem o que fazer. Bom, é isso, pessoal. Então, muito obrigado. Obrigado. Né? E vamos postar sim outros vídeos, né? E desde já a gente agradece pela ajuda de vocês. Tchau, tchau. Até mais.